Mas eu proponho aqui que a gente revisite aqui os nossos vizinhos venezuelanos que passaram por um ano passado trágico, turbulentíssimo, e nesse momento o governo brasileiro decidiu enviar um representante, representando naturalmente o presidente Lula e o governo federal para a posse de Nicolás Maduro, essa grande farsa que está sendo encenada em Caracas. Vamos para Brasília entender melhor isso que está acontecendo. Afinal, o Brasil prometeu reconhecer a vitória de Maduro quando as atas das eleições fossem divulgadas, o que simplesmente não aconteceu, por óbvio, né? Luciana Verdolim tem mais detalhes para a gente se situar e entender o que está em curso. Luciana, quero te ouvir porque, enfim, essa relação que já foi de muito amigos está muito estressada há um tempo, né? Já há bastante tempo, Marinho. Azedou de vez a relação do Brasil com a Venezuela depois que o governo brasileiro, o presidente Lula, não reconheceu a vitória de Nicolás Maduro nas últimas eleições presidenciais daquele país. O problema todo foi a recusa do Brasil em não reconhecer a eleição sem apresentação das atas de votação, o que a Venezuela diz que não vai apresentar. Inclusive, na reunião dos BRICS que aconteceu no fim do ano passado, o Brasil votou, inclusive, contra a entrada da Venezuela nesse bloco econômico. Por isso, há um ponto de desgaste nessa relação bastante significativo. Nicolás Maduro toma posse no próximo dia 10 agora de janeiro. Não vão ser mandados representantes aqui de Brasília para a cerimônia de posse. A expectativa é de que a embaixadora do Brasil lá na Venezuela, Glivânia Maria de Oliveira, é que represente o governo brasileiro. A avaliação que se faz é de que não há um rompimento das relações bilaterais, não há um rompimento dessa relação já bastante antiga do Brasil com a Venezuela, mas há um estremecimento forte. O presidente Lula não necessariamente nem teria recebido o convite, é bom a gente dizer isso. O Ministério das Relações Exteriores não confirma convite ao presidente da República, mas avalia que nesse momento, até para manter as boas relações, é preciso garantir que o Brasil fique de bem com todos os países aqui da América Latina. A embaixadora que já está lá na Venezuela é que deve representar o governo brasileiro. Normalmente, nessas situações, o vice Geraldo Alckmin ou o assessor para assuntos internacionais aqui da Presidência da República, Celso Amorim, é que acabam representando o presidente da República, mas a avaliação que se faz é de que a representante do Brasil, que já está lá na Venezuela, é que vai representar o governo nesse momento. É isso aí, Luciana. Obrigado demais pelas atualizações. A gente volta contigo na semana que vem. Obrigado. Olha só, enquanto isso, pessoal, só para vocês se situarem, terem um retrato mais fiel do que está em curso, a Venezuela está oferecendo $100 mil de recompensa por simplesmente informações que possam auxiliar na captura do opositor de Nicolás Maduro, o Edmundo González. Lembrando que Edmundo González, reconhecido por Estados Unidos, União Europeia, diversas potências democráticas do mundo afora, como o vencedor de fato dessas últimas eleições, enfim, fraudulentas, aquele show de horrores que a gente repercutiu tanto aqui, que transcorreu na Venezuela. Ele que estava exilado na Espanha, há outras informações que ele já pode ter mudado de destino desde setembro, a ver. Está posto o seguinte, né, Jess? Quero te ouvir porque teve membros ali do entorno dessa narcoditadura de Maduro até acusando o presidente Lula de ser um agente americano nos últimos tempos. Olha o nível dos passaforas que ele começou a ser associado. Ainda assim, o mero envio de um representante, na minha humilde opinião, representa você está validando tudo o que aconteceu. Eu tenho essa mesma concordância. Eu não acho que deveria se enviar nenhum representante, tendo em vista as eleições terem sido fraudadas. A partir do momento em que há um golpe no Estado Democrático de Direito, opositores estão presos e seguem presos, e o vencedor das eleições é obrigado a se exilar em outros países, nós mandarmos um representante é um sinal de validação a um momento em que a gente vê uma ditadura sanguinária cada vez mais em ascensão. A situação da Venezuela é dramática, as pessoas estão com muitas dificuldades, não só financeiras, mas também dificuldades no sentido de liberdade, garantia de direitos, que acontece lá. O Maduro está no poder desde 2013, não está passando a bola e está constantemente desafiando e matando uma das democracias mais antigas
ele e o Chaves, mais antigas de fato da América Latina. E quando o presidente Lula decide, aí o Itamaraty decide enviar um representante, isso, querendo ou não, significa que o Brasil, formalmente, diplomaticamente, estará presente nesta cerimônia, que é nada mais, nada menos do que uma farsa, tendo em vista que, como a gente viu pela questão das atas, não se foi justa. O próprio presidente Lula teve um imbróglio com Maduro quando cobrou mesmo que as atas fossem divulgadas. Não foram, o Brasil foi atacado. Até esse governo em questão, que é um aliado histórico do Maduro, foi atacado também. Então não vejo com bons olhos essa decisão de se enviar este representante e o que ela passa ao mundo, que está acompanhando horrorizado a situação da Venezuela. Mais uma vez, pessoas presas, pessoas desaparecidas simplesmente porque elas ousaram escolher um líder democraticamente, valorizando as eleições, que não fosse o Maduro. Então essa situação toda é muito lamentável e perigosa. Mas agora tem um novo contorno nessa discussão toda, porque apesar do Donald Trump, a nível retórico, até diplomático, ter sido bem duro contra a Venezuela no seu primeiro mandato, na mesma noite, na manhã seguinte, melhor dizendo, que Trump foi reeleito Durso, a gente notou que um pronunciamento da diplomacia oficial da Venezuela estendeu os parabéns, fez ali o protocolo diplomático padrão, inclusive o próprio Maduro vê isso como uma oportunidade. Ele abrandou o discurso dele falando que estou vendo um recomeço com Donald Trump vai ser um recomeço. E ele não fala Donald Trump, ele fala Donald Trump, já viu? Já percebeu isso, Durso? Será que o Maduro vai ser o que o Kim Jong-un foi para o Trump no primeiro mandato? Troca de cartas de amor e ficarem muito amigos? Eu acho que ele vai tentar, né? Quem conhece a figura sabe que ele é articulador e maléfico. Então, ele sabe a importância e o tamanho dos Estados Unidos. Se ele continua comprando essa briga, em qualquer momento, Trump decidiria resolver essa questão. O poder dos Estados Unidos é absurdo, infinitamente maior do que o da Venezuela. Então é capaz do Maduro tentar aí reconciliar e construir essa história de amor. Mas eu acho difícil o Trump aderir, até porque hoje está muito claro que o mundo inteiro viu o que aconteceu na Venezuela e qualquer figura que de alguma forma apoie Maduro é imediatamente afastado com relação à sua análise social, seu apoio social. As pessoas não admitem com razão o que aconteceu na Venezuela, o que está acontecendo. E com relação à decisão do Brasil de mandar, mesmo que um representante, né, não mandou um ministro, não foi o presidente, isso tem um significado simbólico que é importante e ruim. Por quê? Porque quando você encaminha um representante do seu país numa posse, significa que de alguma forma um apoio ali existe, uma relação ali existe. Só que com países como país de Maduro, né, Venezuela, você não tem que ter relação enquanto a ordem e a democracia não for restabelecida. A decisão tem que ser a cobrança da análise real das eleições, da suspensão da perseguição contra o opositor que Maduro tem feito, mas infelizmente o Brasil fica de mãos atadas porque já foi muito próximo, né? A relação entre Lula e Maduro já foi uma relação próxima, está desgastado. O Maduro, inclusive, assim que o Brasil não reconheceu as urnas, também nos atacou. Então a gente não tem que reconstruir essa relação, a gente tem que nos unir aos certos, que são aqueles que estão cobrando a redemocratização da Venezuela, inclusive o afastamento do Maduro do poder, até que se tenha a comprovação de quem de fato ganhou a eleição. E o Brasil não deveria, a meu ver, mandar ninguém nessa posse, porque vai ser muito mal visto para a nossa população ter um brasileiro representando o nosso governo federal na posse de um ditador. Inclusive, também já foi confirmado pelo Itamaraty, não haverá nenhuma representação oficial, no caso do próprio presidente Lula, nem o vice Alckmin, na posse de Donald Trump no dia 20 de janeiro. Também algum representante estará lá presente. Agora tem essa tese, né, David, que estão falando aí que o Kim Jong-un foi para o Trump no primeiro mandato, ou seja, muita retórica, botar o dedo no... Enfim, falar, enfim, realmente tentar emparedar o Kim Jong-un, mas depois começar a acomodar, começar a ficar... conciliar. Pode acontecer com o Maduro agora que ele não tem nenhuma reeleição olhando adiante, o Trump no caso. E ele, que é um negociador por excelência, pode tentar acomodar o sujeito e ele não tem que agradar aquela base de exilados da Venezuela, Nicarágua, Cuba, El Salvador, que moravam na Flórida, que era um estado decisivo para ele. O sujeito não tem mais eleição pela frente. Você acha que isso é uma tese crível?
Depende muito dos interesses, né? Mas é um tremendo absurdo se isso acontecer, porque a gente viu, por exemplo, a manifestação de algumas entidades como a Associação Brasileira da Imprensa, MST, pedindo que o presidente Lula reconhecesse Nicolás Maduro como presidente eleito e enviar também essa pessoa, eu concordo com os meus colegas de bancada, é um aceno dizendo que, olha, eu reconheço Nicolás Maduro como presidente legitimamente eleito, sendo que ele está colocando a prêmio, né, a cabeça do seu principal opositor, que foi, de acordo com as apurações, o presidente eleito, Edmundo Gonzalez. Então, assim, esse reconhecimento depois, só para questões que, olha, tem interesses no país também, claro que a gente não pode abandonar a população da Venezuela, mas é um tremendo absurdo, né? Deveriam os países se unirem e fazer alguma coisa, uma intervenção realmente internacional naquele país, no nosso país vizinho aqui, que no caso é a Venezuela. E entre tantos passaforas diplomáticos e esses possíveis acordos, quem a gente não pode nunca esquecer, até porque isso chega aqui para dentro do Brasil, é o povo venezuelano que fica no meio dessa tragédia toda, buscando asilos, inclusive gangues venezuelanas se formando nos Estados Unidos. Isso foi um debate assim muito candente ali, importante durante a eleição agora, que o Trump está prometendo uma deportação em massa sem precedentes. E tem também a questão... Vai ter venezuelano voltando. Do mandado de prisão expedido contra, né, o Nicolás Maduro, sim, por parte dos Estados Unidos. A gente tem que lembrar isso também. A ver. E até uma situação... Pra finalizar, jogo rápido, que por favor. Nisso tudo me impressiona é o quanto a discussão sobre a eleição, na verdade, ela não serviu para nada. Sim. Porque a eleição não foi meramente utilizada. Nosso colega PP aqui garantiu, como vidente que é, que o Gonzalez ganharia e assumiria. Eu disse, não, ele pode até ganhar, mas assumir ele não vai. E isso já estava posto. Então, acho que também aqui fica uma lição à comunidade internacional que, nesse tipo de situação, não é só remediar quando as atas são fraudadas ou somem. É também criar fórmulas e mecanismos para, durante a fiscalização ou durante as eleições, estar mais presentes. E aqui eu acho que o Brasil, enquanto instituição e grupo diplomático, falhou. Porque a gente poderia ter sido mais categórico, como aliados à época do Maduro que o nosso governo estava, sobre como agiríamos anteriormente, caso ocorresse o que exatamente ocorreu, para desincentivar. Talvez não mudasse nada, mas assim, seria melhor do que o Estado que temos hoje. É lamentável a fome, a inflação e as dificuldades que o povo venezuelano está fazendo. Um povo que agora está calado, amarrado e dependente de um ditador que não os deixa livre. Então essa é uma situação gravíssima. Mandar um representante para isso é, em certa medida, concordar com isso. Mas a gente conversa com ditaduras. Muito diferente quando a gente compara um governo da Arábia Saudita, que sempre foi uma monarquia mais ligada a questões até mesmo religiosas, quando a gente compara com uma democracia morrendo. Um país que é democrático e que esse poder ele é usurpado por um autocrata. Meus amigos, a gente só, reza para que o povo venezuelano tenha dias melhores o quanto antes e se deixe no passado realmente essa tragédia toda. Tá difícil, mas nunca se sabe. Realmente, uma coisa é certa, que o tabuleiro geopolítico muda quando a gente menos espera.